Hoje é a definição do segundo turno. Pois é, a partir de hoje, capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes vão escolher quem por 4 anos vai representar a cidade e quem também vai ser um alicerce, um cabo eleitoral dos deputados, senadores e presidente lá em 2026. Então, a consciência agora tem que estar muito afiada. Consciência política para saber escolher alguém que não vai tentar censurar, que não vai contrário às pautas da liberdade. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Alguns casos absurdos. Nicolas Ferreira está sendo alvo de possível censura. A gente sabe muito bem que o espectro político da esquerda é autoritário, gosta de censurar as pessoas. Isso aí já não se esconde de ninguém. Todo mundo já percebeu que isso acontece. Só que a tentativa de censura agora contra o Nicolas vem do PSD, do Kassab. É aquele diga com quem andas que eu te direi quem és. Eu já disse para vocês que qualquer um que falar que quer a derrubada das redes sociais de alguém, para mim, esta pessoa não preza pela liberdade e não pode ser chamado de direita. Já falei isso para vocês. Pois é. Agora eu vou mostrar para vocês o que estão fazendo com o Nicolas Ferreira, que é literalmente um absurdo. Outra que está sofrendo perseguição também é a Jojo Todinho, o Gustavo Gaia. A gente vai expor todas essas mazelas que estão acontecendo aqui nesse editorial para você. Agora, a bomba da semana, a bomba do dia, é uma publicação do Luiz Bassi, que coloca o Guilherme Boulos no olho do furacão. Boulos está desesperado com essa publicação, da qual tem vínculos e laços à publicação, inclusive com facções criminosas. E isso, cara, se constatado, é muito grave. Lembra daquele áudio que dizia de um diálogo cabuloso entre PT e uma certa facção? Pois é, nesse nível, o tamanho da bomba que a gente vai trazer para vocês aqui. Então, se você quiser saber todas essas informações, não esqueça que esse, graças a Deus, está se tornando um dos maiores canais de política do Brasil. A gente já está com mais de 1.700.000 seguidores, a gente está fazendo nosso trabalho. Eu andei falhando com vocês nos últimos dias. Ontem eu deixei ser um vídeo, mas foi muito cansaço, eu não consegui. Mas prometo não falhar mais. Bom, então inscreva-se no canal para nunca perder nenhuma informação. E se é novo no canal, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, sou jurista, filósofo político, mestre em economia em comércio internacional. E a gente está aqui, MBA em economia, e a gente está aqui para poder, entender esse mundo político como ele realmente é. E vamos começar com as notícias importantes? Bora lá, vamos começar com quem mais importa aqui no canal, que é você. A Maria Conceição deixou um comentário aqui pra gente sobre o Gustavo Gaia na porta, do gol da eleição. Porque o Gustavo Gaia, apesar de não estar concorrendo, e ontem eu fiz uma enquete com vocês, se o Bolsonaro estava certo em manter o Gustavo Gaia no Congresso Nacional, ou se o Bolsonaro errou, porque o Gustavo Gaia deveria estar concorrendo à Prefeitura de Goiânia, que seria, sem sombra de dúvidas, um grande suporte para senadores em 2026. A maioria de vocês entenderam que o Bolsonaro acertou, tá certo. O Gustavo Gaia é mais importante no Congresso Nacional do que na Prefeitura de Goiânia. Só que a gente está com risco agora de perder, a Prefeitura de Goiânia. A Maria Conceição escreveu o seguinte: o Gustavo Gaia foi impedido de ser prefeito de Goiânia, como muitos outros. Sujeira. Então, a Maria Conceição, ela expôs aqui que ela queria o Gustavo Gaia como prefeito de Goiânia. Mas isso expõe outra mazela ainda mais perigosa. Não só o Gustavo Gaia. E aqui, vamos raciocinar um pouquinho se o Bolsonaro está certo ou não. Se o candidato fosse o Gustavo Gaia, na prefeitura de Goiânia, a pergunta que eu te faço é: o sistema deixaria ele chegar até o final?
Porque o sistema simplesmente detesta o Gustavo Gaia. E o que aconteceu ontem com o Gustavo Gaia foi insano. Você deve estar sabendo que teve uma busca e apreensão anteontem, né, há 2 dias da eleição, contra o Gustavo Gaia. Uma busca e apreensão que eu, como advogado, afirmo para vocês que é amplamente ilegal. Olha só. Ontem, isso aqui é o Gustavo Gaia que publicou, tá? Ontem eu convidei a imprensa de Goiás e do Brasil a ir até o meu escritório político para verificar se lá funciona a minha escola. Mas ninguém apareceu. Reitero aqui o meu convite. Qualquer veículo da imprensa que quiser ir lá agora, eu me disponibilizo a ir lá e abrir o escritório nesse sábado. E aí ele concluiu, né? É muita canalice. Passei o dia convidando a imprensa para ir lá. Nenhuma foi. O Gustavo Gaia foi bombardeado, mas bombardeado mesmo, com informações no seguinte sentido. Primeiro, que ele teria roubado verbas públicas, né, da cota parlamentar para bancar uma empresa que se chama Faz o L, que na verdade, como o próprio Gustavo Gaia disse, é um Instagram, né, e que bancava o aluguel da sua escola de inglês. Faz o L foi um Instagram que foi montado e durou poucos dias, mas foi um Instagram. A escola de inglês do Gustavo é online, então não precisa de endereço. Foi os argumentos que ele utilizou. Mas o argumento que põe por terra, né, e que, sabe, sinceramente, mostra um abuso de autoridade sem tamanho, é de que o Gustavo Gaia teria financiado os atos do 8 de janeiro. Mas por quê? Qual o motivo? O que implica isso? E eu te explico. A competência de um processo ela é definida com base, né, em causas como quem é o réu, qual é a causa, se é contra o governo federal, se não é, se é uma causa tributária. Aí, dependendo dessas, se é criminal, se é civil, são esses fatores que definem a competência. O que é a competência? Qual juiz vai julgar? Alguns têm foro privilegiado, tá? Foro privilegiado. O Gustavo Gaia, ele deveria ser julgado diante, né, do Supremo Tribunal Federal? Sim. Por quê? Porque o Gustavo Gaia é um deputado federal e ele tem foro privilegiado. Não sei nem se isso é bom para ele, mas escolheram o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Gustavo Gaia teria usado a cota parlamentar para financiar os atos do 8 de janeiro. Entenderam? O detalhe, e aqui eu dou parabéns para o Poder 360, que foi um dos poucos que expôs a verdade. A Polícia Federal disse que o deputado usou as verbas parlamentares antes de ser deputado, porque ele assumiu em fevereiro. O 8 de janeiro aconteceu em janeiro. Peraí. Então esse processo é totalmente ilegal. Essa ordem de busca e apreensão é totalmente ilegal porque não observou o princípio do sorteio e da competência. Não poderia estar na mão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então é um processo totalmente ilegal. Olha essa bomba que eu trago para vocês agora, que foi publicada pelo Luiz Bassi. Eu peço licença aqui porque eu vou ter que fazer a leitura de tamanho que é o problema aqui. Olha só. Em Salve, o PCC determina campanha contra Nunes e Rosava Vale. Né? Acho que é Rosana Vale, tá? Tá escrito Rosava Vale. Porque, na minha visão, tá? Aqui foi mais grave ainda. O partido, lembra do diálogo cabuloso? Pediu voto. Tá? Eu vou fazer a leitura para vocês. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo interceptou pelo menos 5 comunicados assinados por membros do primeiro comando da capital, PCC, orientando o voto da facção nas cidades da capital paulista e em Santos, no salve das eleições. As ordens são destinadas a familiares, amigos e outros membros da facção. E é óbvio que não só pedem voto para os familiares, como eles fazem, né, pressão para que pessoas da comunidade votem em determinada pessoa, porque se eles descobrirem o contrário, eles acabam com a vida da pessoa.
Entre os comunicados, os policiais penais encontraram uma contraindicação, ou seja, a orientação para o voto contrário à candidata Rosana Vale, em Santos. A mensagem foi localizada no dia 10 de outubro, já no segundo turno das eleições na Penitenciária 2 de São Vicente. Então, foram os policiais penais que encontraram dentro da penitenciária. O comunicado assinado pelos detentos Raimundo Nonato dos Santos, conhecido como Terra Seca, olha o nome, né? E Dinho Morfeu, ambos do PCC, afirma que Rosana Vale é considerada inimiga número 1 da facção na Baixada Santista, onde fica o estratégico Porto de Santos. O motivo seria um alinhamento com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Então, o Guilherme Derrite é inimigo mortal, né, do primeiro comando da capital, e como ela é alinhada com o Derrite, eles odeiam a Rosana Vale. Além da contraindicação referente a Rosana Vale, foram localizados 4 comunicados com indicação de voto na chapa formada por Guilherme Boulos e Marta Suplicy. Vocês entenderam que esse grupo criminoso, segundo informações do Luiz Bassi, supostamente, pediu voto para o Boulos e para Marta Suplicy. Alguém surpreso? Ficaram surpresos com essa situação? Coloca no comentário. Os bilhetes manuscritos foram apreendidos em setembro, antes do primeiro turno das eleições em São Paulo. O primeiro foi localizado no dia 11, na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, onde o líder do PCC, Marcos William Erbas Camacho, Marcola, esteve preso de 2006 a 2019. O segundo foi encontrado no dia seguinte, 2 de setembro, no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. E aqui ele faz o pedido aqui, né, onde ele pede voto contra a Rosana Vale e o prefeito Ricardo Nunes aqui, e pede voto na chapa Boulos, supostamente, pede voto na chapa Boulos e Marta Suplicy. Essa informação, para quem quiser conferir, é do Luiz Bassi, foi publicado agora há pouco, tá bom? Então foi publicado agora há pouco, para quem quiser fazer a conferência aí. Pessoal, outro ponto que nós precisamos falar agora. Censura pesada, tá? Contra Nicolas Ferreira. Vamos entender o que está acontecendo, tá? E aqui eu vou dar parabéns para o Jornal Terra, que fez uma excelente matéria. É o seguinte, tá rolando o segundo turno entre o prefeito Fuad, que é do PSD do Kassab, e o deputado Nicolas e o Bruno Engler, apoiado pelo candidato Nicolas Ferreira. E olha só que interessante aqui. Nós estamos falando da direita, correto? E lá, com toda certeza, o Bruno Engler precisa ganhar contra o candidato do PSD para representação da direita. E o Nicolas Ferreira, como um guerreiro, está na disputa a favor do candidato Bruno Engler. Bolsonaro deu suporte, Michele Bolsonaro deu suporte para o deputado Bruno Engler, né, para o candidato Bruno Engler, que concorre agora no segundo turno contra o Fuad, candidato do Kassab. Alguns pontos me chamaram a atenção. Um desses pontos que me chamou a atenção é o fato de que Tarcísio de Freitas bem que poderia ter dado um suporte para o candidato da direita, né? Mas é Minas, você está cobrando que o Tarcísio faça? Cara, o Tarcísio quer ser o representante da direita em 2026. Então, o Tarcísio gastou todas as suas energias só com o Nicolas Ferreira. Só com o Nunes. E agora, principalmente no segundo turno, acho que um apoio ao Bruno Engler cairia muito bem. Mas entre o PSD, né, e o candidato do PL, parece que é melhor não opinar. Assim como Silas Malafaia, também melhor não opinar. Vocês concordam comigo ou estou errado? Vocês acham que está certo? Não, deixa lá. Deixa que o problema é do Nicolas. Pois é. Mas aconteceu um problema meio estranho, tá? Esse candidato, o Fuad, ele tem um livro chamado Cobiça. Esse livro tem textos absolutamente pornográficos. E o Nicolas Ferreira comentou o trecho desse livro como trechos de pedofilia. Eu vou expor as matérias aqui para vocês, supostamente, tá?
E aconteceu o seguinte: a Justiça Eleitoral determinou a remoção do vídeo em que o Nicolas Ferreira associa o livro de Fuad Noman a pedofilia. Você sabe o que eu estou falando. Fuad Noman escreveu o livro de ficção em que trata de abusos sofridos por uma personagem quando criança. A Justiça entendeu que houve divulgação de informações descontextualizadas e inverídicas. O Nicolas falou o seguinte: olha, esse livro do Fuad, chamado. Esse livro do Fuad, que me falhou até o nome dele aqui, né? Do Fuad, ele trata da história de uma cobiça, que trata de uma história de uma menina que mudou para Minas Gerais aos 12 anos e tal. E aí tem cenas explícitas, né? Nesse sentido, onde uma menina foi abusada por vários, né? Um abuso coletivo. E aí o Nicolas falou que o livro é totalmente fora sabe, de pudor, de contexto, e que isso está sendo exposto para crianças. A Justiça Eleitoral entendeu o contrário. Falou, olha, o trecho do livro foi utilizado fora do contexto para associar o nome do candidato Fuad a pedo, né? Para condicionar isso ao abuso de meninas. Mas o trecho do livro, literalmente, vai nesse sentido. O que aconteceu? Não suficiente com a retirada do trecho, pediu a retirada das redes sociais do Nicolas. Fuad pede exclusão das redes do Nicolas após críticas ao seu livro. O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição Fuad Noman, do PSD, entrou com ação na justiça nesta quinta-feira para pedir a exclusão das redes sociais do deputado federal Nicolas Ferreira. O pedido foi feito após Nicolas publicar um vídeo criticando o livro Cobiça, escrito por Fuad e lançado em 2020, no qual o deputado destacou uma passagem polêmica e questionou o conteúdo da obra. Eu pergunto para vocês: alguém que pediu a exclusão de algum perfil já tem moral para defender o Nicolas agora? Acho que não, né? Acho que não. Até porque não saíram em defesa. Cara, meio que largaram o Nicolas. Tem um grupo dentro da direita, e aqui eu tô fazendo uma denúncia grave. Tem um grupo, e você que é um ser pensante, que pensa fora da caixinha, tem um grupo dentro da direita que tá querendo dominar a direita. Cara, e sequer abriu a boca para defender o Nicolas aqui. Por quê? Porque eles preferem agora que o Nicolas caia mesmo. Porque o Nicolas se mostrou lá no primeiro turno da eleição uma figura que eu não posso controlar. E um canhão, que são as redes sociais do Nicolas, na mão dele, sem eu poder controlá-lo, meu irmão, deixa de roubar o homem. Então eu tô vendo essa direita permitida fazendo essa canalice contra o Nicolas Ferreira. Tá? Vocês não estão vendo ninguém falando, meu Deus, estão querendo derrubar as redes sociais do Nicolas, censurar o Nicolas. Ninguém está falando. E aí? Vamos dar parabéns ao Terra? Quando acerta, a gente tem que falar sobre essa matéria, que foi publicada ontem, em defesa, de certa forma, em defesa do Nicolas. Matéria do Terra. Porque o livro, abre aspas, pornográfico de Fuad, candidato à reeleição em BH, está no centro da disputa eleitoral. Descrições explícitas chocaram parte do eleitorado belo-horizontino e viraram munição do adversário político. E a matéria fala que descrições explícitas desse abuso chocaram o cidadão belo-horizontino. Eu vou, inclusive, ler um trecho disso aqui para vocês. O livro A Cobiça, escrito pelo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, virou alvo de controvérsia na reta final da campanha, pela comando da Prefeitura Mineira. O adversário de Noman, Bruno Enger, colocou a obra no centro da disputa eleitoral e acusou o candidato à reeleição de escrever, abre aspas, pornografia e abordar temas de pedofilia. O livro traz a história de uma mulher chamada Sueli, que vai para o interior de Minas Gerais em busca de suas memórias de infância. Em um determinado momento da obra, uma personagem de 12 anos sofre um abuso coletivo. Aqui a palavra é estupro, né? Coletivo, que provocou a reação do candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte. Engler acusou Noman de incentivar a pedo e escrever pornografia na obra publicada em 2020.
ele chegou a incluir as alegações no horário eleitoral, mas a justiça suspendeu o uso do texto, alegando que o trecho utilizado foi tirado do contexto e não faz incentivo a pedo. Tá? No trecho, a vice de Engler, Coronel Cláudia, afirmou que pensamentos desse tipo não deveriam passar pela cabeça de uma pessoa. E aí aqui foi o que o Bruno Engler falou. Na página 159, Fuad descreve o abuso de uma criança de 12 anos. Não vou nem ler o que está escrito, né? Pois é muito pesado, pode ter crianças ouvindo. E se ele se defende dizendo que é uma ficção, mas como alguém pode sequer pensar no abuso de uma criança? Isso é assustador. Não acredita? Acesse o Google e digite Fuad Cobiço. Foi o que disse o Bruno Engler, né? E aí, isso aqui é a opinião do Terra. Trechos do livro circulam nas redes sociais antes mesmo da campanha de Engler. Antes do começo da campanha, esses trechos do livro já circulam. O romance realmente traz trechos explícitos, com expressões como colocar a na sua boca, né? Pi na sua boca. Está aqui escrito. Então, o próprio portal Terra fala que isso é verdade, que o texto é absolutamente... E que as falas do Bruno Engler aqui, que foram retiradas, sabe, foram chanceladas aqui pelo portal Terra. E aí cada um, né, tira o seu próprio ponto de vista e a sua própria conclusão. Por fim, mas não menos importante, a Avon resolveu boicotar a Jojo Todinho porque ela é de direita, né? E ela é direita. Sabe, eles têm ranço e nojo de uma mulher negra que sobe na vida, mas que não está dentro da patota. Boicote Avon ganha força após rumores de rompimento com Jojo Todinho por questões políticas. A marca de cosméticos Avon enfrentou uma enxurrada de reações nas redes após rumores de que teria cortado relações com Jojo Todinho. Cantora que se autodeclara mulher preta de direita, a polêmica começou quando Jojo retirou a música Arrasou... O nome da música é Arrasou Viado, tá? Das plataformas, desencadeando críticas da comunidade LGBTQIA+, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Até passou do tempo um pouquinho, mas muito obrigado por estar aqui. Muita consciência hoje. É importante porque vocês viram que o jogo é sujo, o jogo é pesado, tá? E para quem ainda não adquiriu o livro Revolução contra o Sistema, pessoal, tá chegando, tá? Dia 27, dia 30 agora, encerra as vendas do livro. E aí a gente traz um novo conteúdo para vocês. Então, assim, são por lançamentos. Quem quiser aí fazer o download do livro, fique à vontade. Eu vou disponibilizar uma nova plataforma. Tem gente falando que está baixando e não está conseguindo fazer o pagamento, tá? Vou disponibilizar uma nova plataforma para vocês depois, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E que o seu domingo seja muito abençoado. Põe água no feijão. Tô voltando para a gente bater um papo. Grande abraço.